Olá, aqui é a Helga. Um artigo do Church Militant, publicado no dia 5 de junho de 2020. Vaticano intervém na agitação civil dos Estados Unidos. Alia-se com a esquerda política. O Papa parabenizou um bispo americano por demonstrar solidariedade com o movimento Black Lives Matter, enquanto um funcionário do Vaticano comparou o racismo ao vírus de Wuhan. O Papa Francisco telefonou ao bispo Mark Zeitz, de El Paso, na quarta-feira, para felicitar o prelado do Texas por liderar uma manifestação pública de oração em solidariedade com o Black Lives Matter. Enquanto isso, o prefeito do Pontifício Conselho para a Família, arcebispo Vincenzo Paglia, comparou o vírus de Wuhan ao racismo. Usando uma máscara protetora e carregando uma placa dizendo Black Lives Matter, disse Zeitz, eu expressei ao Santo Padre que sentia que era imperativo mostrar nossa solidariedade àqueles que estão sofrendo. Zeitz e um grupo de padres de sua diocese ajoelharam-se durante 9 minutos de silêncio em memória de George Floyd. Em sua audiência geral da quarta-feira, o Papa disse: caros irmãos e irmãs nos Estados Unidos, testemunhei com grande preocupação a perturbadora agitação social em sua nação nesses últimos dias, após a trágica morte do senhor George Floyd. Não podemos tolerar ou fechar os olhos para o racismo e a exclusão sob qualquer forma, e ainda assim afirmar defender a sacralidade de toda vida humana. Ao mesmo tempo, temos que reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva e contraproducente, acrescentou ele. Hoje, eu junto-me à igreja de St. Paul e Minneapolis e a todos os Estados Unidos para rezar pelo descanso da alma de George Floyd e por todos os outros que perderam a vida por causa do pecado do racismo. Na segunda-feira, o arcebispo Vincenzo Paglia disse: eu compararia o racismo ao bichinho, mas é um vírus do espírito, um vírus cultural que, se não for isolado, se espalha rapidamente. Hoje devemos iniciar uma revolução de irmandade. Somos todos irmãos e irmãs. A irmandade é uma promessa que falta nos tempos modernos. Continuou Paglia. Na minha opinião, a verdadeira força que nos sustenta em nossa fraqueza é a fraternidade e a solidariedade. E assim como derrota o bichinho, também derrota o racismo. Mantendo sua analogia, o arcebispo Paglia continuou dizendo: não basta ficar calado para evitar que o vírus do racismo se multiplique. Aqueles que se opõem ao racismo devem também multiplicar-se. Discutindo como as pessoas devem reconhecer que, segundo ele, somos uma família de 7 bilhões de pessoas para vencer o racismo, Paglia concluiu que não é que eu possa dizer ao meu irmão: não me importo com você, porque ele é o 9º irmão e eu só gosto dos 5 primeiros irmãos. Estou convencido de que há uma grande missão para o catolicismo americano. Bom, antes de seguir adiante, quero fazer uns comentários aqui. Quem é esse George Floyd? A quem Francisco dá um apoio tão firme? Para os que não estão a par do ocorrido, semana passada, supostamente por tentar passar um bilhete falso de $20, foi preso em Minneapolis, nos Estados Unidos, um homem negro chamado George Floyd, com antecedentes penais e várias vezes encarcerado anteriormente por roubo à mão armada e posse de drogas. E vejam isso, processado 9 vezes por diferentes delitos. Como se não bastasse, George Floyd havia trabalhado como ator pornô. Vejam aí Francisco prestando um apoio que não foi nem sequer pedido, e claramente para nós que conhecemos o que está acontecendo, que não estamos dormindo, Francisco está contra Trump. Em resumidas contas, é isso. Com esse apoio, Francisco coloca-se claramente em uma posição política, politizada, a favor da esquerda, de George Soros, que é quem está pagando esse Black Lives Matter, a favor dos baderneiros, dos antifas, da ONU, mais uma vez, com esse discurso antirracista, divisor, e contra a ordem, a justiça,
as forças policiais garantidoras da ordem, os cidadãos de bem, os pagadores de impostos. Repito, contra Donald Trump e contra meio mundo que em todo o planeta já entendemos que o que está ocorrendo é uma reação do Estado profundo que não quer perder poder e que deseja destruir Trump e impedir sua reeleição em novembro próximo. Bergoglio mostra de que lado está, e o mesmo o fazem todos os que com ele comungam. As imagens que a imprensa mostrou estavam manipuladas. Imagens de George Floyd estavam manipuladas, como tudo o que faz a mídia hoje em dia. E testemunhas disseram que George Floyd ofereceu resistência aos policiais e negou-se a entrar no carro da polícia alegando claustrofobia, o que obrigou os policiais a contê-lo. Ele morreu e sua morte atribui-se à violência policial, como ocorre tantas vezes. Estamos acostumados a esse filme. Ocorre que, claro, foram feitos os exames cadavéricos que concluíram no sentido de que a causa mortes pode não estar relacionada à violência policial, mas à condição prévia de Floyd, que sofria de problemas cardíacos e tinha consumido drogas recentemente. O homem era tão bonzinho que, no auge da confusão causada por sua morte, sua esposa veio a público dizer que estava se divorciando dele. Mas, veja, Francisco, na audiência geral da quarta-feira, posterior à morte do homem, veio colocar mais lenha na fogueira, falando em racismo. O problema não é racismo. E, junto com Francisco, arcebispo Vincenzo Paglia, que quem acompanha há muito tempo o meu canal já teve a ocasião de ver quem é. Vou colocar na descrição do meu vídeo outros vídeos que eu fiz, fazendo referência a Vincenzo Paglia. E olha o que diz aqui Paglia, repetindo, não basta ficar calado para evitar que o vírus do racismo se multiplique, também aqueles que se opõem ao racismo devem multiplicar-se. Isso é colocar lenha na fogueira, isso é instigar os distúrbios que já estão ocorrendo nos Estados Unidos. E outra coisa, disse Paglia que somos uma família de 7 bilhões de pessoas. Eu não compreendo, sinceramente, como é que um homem da igreja, um prelado, fala de família de 7 bilhões de pessoas. Não somos 7 bilhões os católicos. Ele teria que ater-se ao discurso católico. Não somos irmãos. Somos irmãos os que somos batizados na igreja católica. Mas é isso que nós temos hoje aí, essa igreja. Sigo aqui lendo o artigo do Church Militant. Bispo Seitz sobre ABORTO e imigração. Em 2019, o político católico pró-ABORTO, gente, eu não sei como é que uma pessoa pode ser católico e pró-ABORTO, mas é o que diz aqui o artigo. Em 2019, o político católico pró-ABORTO, Beto O'Rourke, que reside na diocese de El Paso, sob o governo de Seitz, disse ao Dr. Christopher Mannion que Seitz nunca condenou publicamente suas manifestações 100% pró-ABORTO. Seitz, em privado, disse a Mannion, ao ser pressionado, eu me encontrei com o deputado O'Rourke em privado e expressei a posição da igreja sobre o ABORTO, bem como sobre toda a gama de ensinamentos morais e sociais católicos. Beto O'Rourke também disse a Mannion que Seitz tinha trabalhado com ele de perto em questões de imigração. Em julho de 2019, Seitz e o grupo de advocacia Hope Border Institute, Instituto Esperança da Fronteira, uma coisa assim, iniciaram um fundo de assistência aos refugiados fronteiriços para migrantes na fronteira perto de El Paso, pedindo aos fiéis que fornecessem financiamento direto. Vamos, gente. Quem acompanha a política americana sabe que Trump está lutando ferozmente contra essa abertura de fronteiras, contra essas fronteiras porosas que permitem a entrada de um monte de criminosos, entre eles e principalmente criminosos relacionados com um dos piores crimes que existe, que é o da pedofilia. E você vê aqui esses homens da igreja apoiando e trabalhando por entrada de imigrantes pela fronteira de El Paso. Este tal Bispo Seitz. Mas os críticos de Seitz e da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, que apoiam essas medidas, dizem que o amor aos refugiados é, na verdade, um apego ao dinheiro. Eles precisam de estrangeiros ilegais para encher as igrejas, disse Steve Bannon.
Eles têm um interesse econômico. Eles têm interesse econômico em imigração ilimitada, imigração ilegal ilimitada. E quem acompanha também o meu canal sabe que eu trouxe durante o sínodo um vídeo muito importante mostrando a inauguração de uma estátua ridícula por Francisco, uma estátua claramente símbolo dessa abertura total de fronteiras de entrada de imigrantes, entre aspas, que são, na verdade, imigrantes econômicos e não imigrantes, como eles sempre dizem, refugiados necessitados de apoio porque vêm de países em conflitos e blá, blá, blá. Seguindo o artigo, em abril, Seitz tentou usar o vírus de Wuhan para ter imigrantes ilegais liberados dos centros de imigração e aplicação da alfândega dos Estados Unidos. Fé e razão nos dizem que a coisa certa a fazer agora é proteger uns aos outros, dando passos em direção ao distanciamento social, disse Seitz. Ele acrescentou que o governo federal já reconheceu que isso é quase impossível em instalações como prisões e centros de detenção. Veja bem, o tal bispo Seitz, usando a afirmação do governo federal, suposta afirmação, ele diz que o governo federal reconheceu que isso é impossível nas instalações como prisões e centros de detenção. Isso o quê? O distanciamento social. Então ele pede que libere os presos. Tão bonito, né? Lindo. Enquanto todo mundo está preso em casa, vão os imigrantes que geralmente são criminosos. Por que criminosos? Porque tentam entrar ilegalmente no país, contra as leis do país. Então, são mantidos em centros apropriados e ele quer que libere toda essa gente. Imaginem, os americanos que votam em Trump o fazem porque uma das coisas que Trump prometeu na sua campanha foi isso, trabalhar contra essa imigração ilegal. E mesmo aqueles imigrantes que entraram legalmente nos Estados Unidos, vindo de países conflituosos como México e outros países da América Central, onde não existe segurança pública, eles não querem que venha essa gente para o país, porque se já fugiram dos seus países de uma forma legal, entraram nos Estados Unidos, são trabalhadores, pagadores de impostos e tudo, eles não querem que os Estados Unidos se transformem em uma cópia daquilo do qual eles fugiram, certo? O esquerdismo de Paglia, continua o artigo. Paglia fez manchetes no ano passado por afirmar que é heresia dizer que Judas Iscariotes está no inferno. Eu trouxe o vídeo. Uma posição defendida unanimemente pelos santos, padres e doutores da igreja. Em 2016, sob Paglia, o Pontifício Conselho para a Família lançou um projeto intitulado O Ponto de Encontro, projeto de formação afetiva e sexual, que contradizia os ensinamentos de Pio XI, Paulo VI, João Paulo II e até declarações anteriores do próprio Pontifício Conselho para a Família. Durante o verão de 2019, Paglia reformulou o Instituto João Paulo II de Estudo sobre Casamento e Família, nomeando 2 professores conhecidos por sua dissidência do ensino católico sobre temas como homossexualidade e contracepção. Um desses professores, Padre Maurizio Chiodi, disse: a igreja deve ter a coragem de repensar essas questões, superando a tentação de responder simplesmente invocando a natureza humana, entendida como uma substância imutável e conhecida pela razão de uma vez por todas, de forma inata e identificada com o organismo biológico que se torna um dado natural básico. Chiodi prosseguiu: eu não excluiria que, sob certas condições, a relação de um casal homossexual seja, para esse assunto, a forma mais fecunda de viver boas relações. Como é uma pessoa tão idiota de dizer que uma relação homossexual é fecunda? Hã? Como é que diz isso? Como é que diz que uma relação homossexual é fecunda? Gente, pelo amor de Deus, me poupem. Esse homem é ridículo. Em janeiro, Paglia reiterou as palavras do Papa de que não pode haver comprometimento dos ensinamentos da Igreja contra a EUTANASIA e o
SUICIDIO assistido. Não posso dizer as palavras, o YouTube não deixa. Mas um mês antes, em dezembro, ele disse que daria a mão a alguém que escolhesse o SUICIDIO assistido. Ele disse: acredito que do nosso ponto de vista ninguém está abandonado, mesmo que sejamos contra o SUICIDIO assistido, porque não queremos fazer o trabalho sujo da morte, disse ele. Acompanhar, segurar a mão de alguém que está morrendo é algo que todo fiel deve promover, assim como deve promover uma cultura que se opõe ao SUICIDIO assistido. Então, vejam bem, esses caras são esses prelados. O homem acaba de dizer aqui que você deve segurar a mão de alguém que está morrendo porque escolheu, né, tirar a própria vida, e ao mesmo tempo você deve estar contra a cultura de tirar a própria vida. Isto é, uma contradição em termos. O tal Paglia se contradiz, enquanto que também o anterior, padre Maurício Chiodis, diz um absurdo quando afirma que uma relação homossexual é a forma mais fecunda de viver boas relações. Gente, com isso eu termino, porque ninguém merece. Até a próxima.